Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial. É dia de o amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no episódio de número 75 dessa série. É dia 16 de maio de 2022. O tema que nós estamos vendo é a vida de José, filho de Jacó, uma tipificação do Messias. Estamos no terceiro capítulo. Queria dar as boas-vindas a vocês. Essa é uma série dinâmica que tem a proposta de levar a grande epopeia, a grande odisseia do povo hebreu, de Gênesis até o Apocalipse. Nós estamos vendo essa trajetória. Se você perdeu os outros episódios, vá na playlist do YouTube ou no grupo do Telegram. Lá tem tudo no nome sempre Consciência Hebraica. Lá você vai encontrar todos os vídeos, né? Ali na listagem do YouTube, na série O Amanhecer da Consciência Hebraica. Nós demos uma pequena pausa, vimos o caso de Judá e Tamar, fantástico. Eles estão na genealogia direta de Jesus. E agora retomamos a vida de José. E vamos ver ali o que é essa tipificação messiânica. Alguns homens nas Escrituras revelaram aspectos da vida de Jesus, da pessoa de Jesus, do comportamento, da ética de Jesus, né? Como Moisés, por exemplo, ou José, que nós estamos vendo no caso, Abraão, ou Davi, né? Então, determinadas tipificações messiânicas, anunciando já qualidades desse homem que nasceria. E o caso de José é maravilhoso, e nós vamos ver toda essa dinâmica. E lembrando sempre, né, o nosso curso trata de uma cultura de 5.800 anos, mas nós fazemos essa aplicação à nossa vida diária, de maneira a você adquirir sabedoria com toda essa trajetória milenar da civilização hebraica. Você vai ver a constituição do Estado, das leis, da cultura e da sabedoria, família, filhos, emprego, sexualidade, a nossa própria trajetória enquanto ente cósmico e no universo, propósito da divindade, tudo isso de uma maneira incrível. Então vamos lá para a nossa série, como sempre aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica. Nós damos um pouquinho da nossa história, nosso movimento procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, procurando retirar a influência greco-romana e olhando a partir da visão hebraica. Venha com a gente nesse curso, veremos o início de todas as coisas e vamos até o fim, vamos até o Apocalipse. Desejamos a você uma boa viagem e oferecemos nosso jato para você fazer essa grande trajetória. Olha, o que nós vamos compreender de mais importante nesse bloco, né? Nós estamos vendo já assuntos novos na vida de José. Então, as circunstâncias de nossa vida e o principal objetivo da vida, trabalhar nossa substância. Lembrando sempre, né? Você é o valor mais importante de todas as situações. Então, nós vemos aqui no caso de José, que ele atravessa circunstâncias muito complicadas, é vendido pelos irmãos, fica como escravo na casa de Potifar, depois vai para um cárcere, né? Circunstâncias muito difíceis. Mas o interior, a atitude de José, sempre a mesma, né? Ele está vendo que tudo isso está trabalhando uma circunstância uma substância dentro do seu interior. Então, ele está vivendo situações muito difíceis, mas a vida dele, a pessoa dele está sendo trabalhada de uma maneira impressionante, né? Então as circunstâncias da nossa vida podem ser alteradas, mas o valor mais importante é você. Ou seja, o que José está vivendo ali, seja em situações quando ele é governador do Egito, né, uma excelente circunstância, seja quando ele está lançado num cárcere por anos, ele está olhando aquela circunstância e deixando com que ela trabalhe o melhor no seu interior. Poxa, isso é possível? É possível viver situações muito difíceis e não ficar só reclamando, só me vitimizando? assumir a autoria, ver que há um sentido profundo para todas as coisas, que eu posso retirar o melhor delas.
E assim, do que vale, né, todas essas circunstâncias se o meu ser, se eu não for a coisa mais importante delas, né? Então, aproveite as circunstâncias da tua vida para trabalhar essa substância interior, que é, no fundo, que vai permanecer mesmo depois da vida ser findada, né? Vamos continuar vendo como José trabalha isso. Você não é o que você faz, você não é o que os outros pensam de você, nem o que você tem. Porque no fundo, né, o que você tem não é material, você tem o grande potencial de ser filho do infinito ser. Então, olha, voltando à ideia de circunstância e substância, né? Qual é a grande importância da vida? O que você tem, os objetos, prédios, bens, dinheiro, né, fortuna. Será que você é o que você tem? Será que você é o que você faz? Sou engenheiro, sou médico, sou juiz, tem uma importância. O que eu faço é o mais importante? Não. É o que os outros dizem de mim, a minha fama, eu sou famoso, muitas pessoas me reconhecem na rua, tenho 2 milhões de seguidores no YouTube, no Twitter. Será que é isso que é importante? Né? Não, você é o mais importante. Ah, mas eu sou o que eu faço, eu sou o que os outros dizem de mim, sou aquilo que eu tenho, isso é que me torna importante. Não, não. Você está errado, você está enganado. Não. O mais importante é o significado cósmico, é o sentido profundo, é a missão, é o propósito, é o sentido da vida. Isso é importante, isso está dentro de você. Você pode enfrentar qualquer situação preservando isso, independente de você ter muito ou ter pouco, os outros falarem bem ou mal de você ter uma ocupação muito importante ou ter uma ocupação bastante modesta e simples. Mas a tua trajetória cósmica perante a vida, né, vai te mostrar que o mais importante de tudo é você. Você é aquilo que há de mais importante. Está aparecendo uns recadinhos aqui, deixa eu retirar. Então você é aquilo que há de mais importante em toda essa trajetória. E foque sempre no sentido, na missão, no propósito, como nós vamos ver aqui agora, nesse movimento. A busca da virtude só pode ser feita quando há propósito, quando há missão, quando há sentido, direção do eterno para o temporal. Então dá para fazer uma ligação nesses 3 tópicos que nós vamos ver na vida de José. Observe a sequência, não é as circunstâncias, né? Mas é a substância dentro de nós, porque você é o valor mais importante. E você não é o que você faz, nem o que os outros pensam, nem o que você tem. O maior potencial é de ser filho de Deus. E por você ter uma direção aqui no eterno, por ela ser o sentido principal, o eterno ser o sentido principal, para o tempo, é que você vai buscar a virtude. E a virtude só é possível ser buscada quando há propósito, missão, sentido, direção. Então, você percebe a conexão que isso tudo acaba gerando, criando para a nossa vida, né? Como que nós podemos enfrentar a existência, como nós podemos trafegar nos decênios que temos aqui no planeta Terra de uma maneira altamente relevante e significativa. E você vai tentar ser arrastado por uma cultura como a odierna, como a nossa cultura moderna, como a nossa cultura atual, contemporânea, a pós-modernidade, que relativizou tudo. Então não há mais sentido, direção, propósito nenhum para nada. Né? Você cria o que você quiser, tudo sai da tua cabeça. Não tem mais gênero, não tem mais atitude de nenhum tipo. Né? O que a pessoa faz não pode ser julgado por ninguém, né? E por nada. Bom, se nós formos olhar de um certo prisma, de um certo ponto, a divindade realmente deu liberdade para todas as pessoas fazerem, inclusive, tomarem a atitude que estão tomando aí contemporaneamente, né? Considerando que não há nada, que ninguém
sabe de nada, que não há verdade alguma, que é tudo relativo, que não há propósito algum para a vida humana. Né? E é possível que o ser humano assuma essa postura, a divindade permite isso, sim, claro. Né? Só que vai ter consequência. Né? Se eu não escolho a vida, me harmonizo com a morte. Se eu não me integro, eu me desintegro. Se eu acho que não há sentido nenhum para nada, então niilismo para o meu ser, que não haja nada para mim. É justo, harmônico, inclusive. Né? Agora, se você prefere viver assim, nós não preferimos. Né? Nós preferimos entender, não, há sentido, há significado, há missão, há propósito, há transcendência. Ela se revela no ser, por isso a busca da virtude, da bem-aventurança, da retidão, da ética, no sentido o melhor possível. Não somos perfeitos, temos falhas, temos dificuldades, temos erros, né? Mas aí temos a graça também, temos o sentido que tudo isso traz para nós. E aí podemos então ter família, criar filhos, sermos empregados, funcionários, empreendedores, cidadãos e procurarmos fazer o melhor possível diante das circunstâncias que estão ante nós. Né? Então está aí, esses sentidos todos nós vamos ver na vida de José. O real sentido da prosperidade de José. Olha, muito se tem falado hoje em dia sobre o evangelho da prosperidade, né? Pastores que misturam coaching com técnicas aí de neurolinguística para fazer com que o evangelho leve você a ter carro importado, a viajar, a ter sucesso, você ser o extraordinário, mais de todos bem-sucedidos pessoas na face da terra. Né? Então, nenhum problema contra isso, se você puder realizar isso e alcançar, seja lá o que for, em todos os sentidos de excelência, ótimo. Mas dizer que esse é o sentido da vida humana, que esse é que é o propósito da vida humana, não. Não é esse o propósito. Né? Isso são colateralidades, né? Efeitos colaterais, que podem ser de uma maneira, podem ser de outra também, de outra. Não é esse o sentido fundamental da vida humana. Claro, se você puder aproveitar e ser bem sucedido em tudo que você faz, ótimo, se a vida favorecer, se você puder ter uma atitude proativa em relação a isso, muito bom. Mas não é essa a essência da jornada humana no cosmos. Né? A jornada existencial humana não é fundamentada nisso. O que era a prosperidade de José? Era ele mesmo, a atitude dele, o amor dele, a conservação do sentido, da missão, do propósito, a relação com o eterno, que já vinha da sua família, dos seus familiares, e que ele então conserva. Isso é que é a prosperidade. E evidentemente é um arranjo externo de coisas muito favoráveis, aonde ele põe a mão por causa do comportamento interior dele. Não é o exterior que forma o José, é o interior dele que impõe-se sobre o exterior, ou seja, é a substância interior dele, a fidelidade de consciência a essa grande dimensão realizadora do ser, que faz com que as circunstâncias sejam lhe favoráveis, entre aspas, né? Porque ser vendido pelos irmãos, ser lançado numa prisão, ser escravo, tudo isso não é bem uma vida próspera e totalmente positiva, como é a pregada, que o universo vai só te favorecer e que você vai ter apenas estrelinhas azuis aí ao teu redor, não é isso? Então, não é exatamente isso o sentido da prosperidade do José. Né? O símbolo do sacerdócio eterno da ordem de Melquisedeque. Olha, novamente nós vamos tratar desse assunto, já tratamos com profundidade aí para trás no nosso curso, quando vimos Abraão, por exemplo, né? Questão do dízimo que ele oferece a Melquisedeque. E agora mais um ponto onde esse sacerdócio vai ser exaltado, uma figura tipicamente messiânica, como é José, que representa em muito o Messias, e ali os dois elementos constitutivos simbólicos da ordem, né, o pão e o vinho, vão novamente aparecer. E aí é importante você compreender a profundidade de Melquisedeque. De uma maneira assim, vamos dizer, superficial, né, de uma maneira não profunda, de uma maneira
não fiel propriamente ao sentido que Jesus deixou, a maioria das igrejas cristãs adotaram o sacerdócio levítico, ficaram presos ao sacerdócio levítico que está lá, né, na nossa aliança pré-messiânica, né, que chamam de Antigo Testamento. Não é bem antigo no sentido de ultrapassado, né? Jesus fala, olha, eu não vim abrogar, não vim retirar a lei, eu vim cumprir. Então está tudo atualizado aí. Mas os textos pós-messiânicos colocam, e mesmo os pré-messiânicos, os textos do Antigo Testamento, colocam a ordem sacerdotal messiânica como a ordem de Melquisedeque, que é a ordem da relação direta com o Criador. E nós adotamos o modelo levítico, onde ainda temos o pastor, o padre, o líder, que é ele que vai falar com Deus, e nós ficamos numa posição passiva, né, olhando para um intermediário entre nós e Deus. E não é bem isso que o Messias tem de melhor para nós. Nós darmos um passo adiante, temos relação direta com ele, né, sem menosprezarmos ou não termos afeto ou não termos lideranças que vão ocupar posições de agregar pessoas, de desenvolver trabalhos, isso sempre existirá. Mas num sentido espiritual, você é um sacerdote ou uma sacerdotisa da ordem de Melquisedeque, tem acesso direto ao Criador e você deve levar isso ao máximo e não colocarmos a ordem levítica novamente como sentido da nossa reunião como discípulos, né? Então, vamos ver, dar passagens estratégicas sobre isso também. O fim anunciado desde o princípio, né? As várias relações de Gênesis a Apocalipse, e lemos os escritos hebraicos como composição de uma única, que é surpreendente, fantástico, e nos eleva espiritualmente. Vamos aos textos? Aqui estamos em Gênesis 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que Yahvé, Elohim, que o Deus que ele servia estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Observe bem o texto, nesta parte em que está aqui colocado por amor, não por obrigação. Maravilhoso, né? Que temos uma belíssima reflexão, que inclusive é revelada na imersão do Messias, na iniciação crística de Jesus, no seu batismo, né? Inclusive, nós vamos ter uma série nova no canal chamada Fundamentos da Consciência Hebraica, que nós vamos tratar temas muito profundos e vamos inaugurar com um curso sobre iniciação crística, sobre imersão dos discípulos de Jesus, sobre como somos iniciados como discípulos de Jesus através do batismo. Não perca, né? Vai ser um mergulho maravilhoso em muitos sentidos. Então, quando Jesus é batizado, lá a voz do céu vem e diz: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Então, o grande segredo de Jesus: amor e prazer na relação com o eterno, né? Alegria. Então, se a tua vida espiritual é uma vida de obrigações religiosas, de severidade, de tristeza, de você se sentir oprimido, não sei se é esse o caminho. Observe bem, né? Jesus, o segredo da relação dele com a espiritualidade era que ele mantinha uma relação com o Pai, com o que era espiritual, de profundo amor e de imenso, intenso prazer. É o que o Pai revela na relação com Jesus, o seu Filho. E é essa relação que nós deveríamos ter com Jesus, né?
Como diz lá, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, à assembleia, à reunião dos discípulos, à eclésia, né? Você tem tido esse compromisso, você tem, pelo menos uma vez na semana, você se reúne com outros discípulos, né? Há alegria no teu coração por isso? Você sente prazer, alegria, quando você todos os dias separa um momento para meditação, para ler as Escrituras, há alegria dentro de você? Isso é algo que satisfaz o teu coração? Você tem necessidade disso? Né? Há essa busca espontânea dentro de você? Esse é o segredo fundamental. Ah, mas eu não tenho, para mim parece uma obrigação religiosa. Olha, veja o modelo que você está realizando isso, né? Veja se você não está com religiosidade cristã sobre os teus ombros, ao invés da alegria espiritual da presença do Messias pelo seu Espírito, o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, no teu coração, te dando alegria. Isso naturalmente vai te levar a você querer estar com outros discípulos, a você ter aquele momento, né? Alegrei-me quando me disseram, olha, vamos estar juntos, né? Vamos ler as Escrituras, vamos ter um cântico, vamos entrar num momento de meditação, vamos ter assim um toque do eterno nesse momento temporal da nossa vida. Isso é prazer, isso é alegria. Se não está acontecendo, procure modular isso de outra maneira, porque o Evangelho produz essa alegria e esse contentamento, né? E aqui está o segredo, então, da prosperidade de José. O segredo é o amor que Deus tem por ele. Por que Deus tem amor por ele? Porque ele conserva essa atitude de relação de amor com o próprio Criador, como você vai ver aqui para frente. Ó. Deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha, preste bem atenção nessa frase aqui, ó. Primeira dimensão, tamanha maldade, ou seja, horizontalmente um ato muito ruim. E mais ainda, ele adiciona, pecaria contra Deus. Então a dimensão horizontal e a dimensão vertical. E aconteceu que falando ela cada dia José e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Olha, aí está o motivo do amor de Deus por José. E a alegria de José é conservar uma atitude ética, a busca da virtude, a busca de um comportamento harmonioso, funcional, né? Saudável. Então, a busca da saúde, aí nesse sentido, seja um momento de prazer, né? Sendo buscado ali, traria consigo tantos dissabores, tanta desarmonia. Então, isso não estava bem, né? Não era isso que José queria. Então, essa relação espiritual. E nós vemos as duas dimensões, a cruz, né? Uma dimensão horizontal, onde aquele gesto humanamente é desprezível, horrível, né? Alguém que confia em você, te coloca na tua casa, coloca todos os bens, mas diz, olha, você pode fazer tudo, usar tudo, mas minha esposa não. Né? A única coisa vedada para José. Então ele achou que aquilo seria uma maldade. E depois ele tem um olhar transcendente. Então missão, sentido, propósito, direção, ele está vendo algo transcendente, por isso uma atitude nova dele, né? Uma atitude renovada sempre, no sentido de conservação ética. E é isso que está no centro da atitude espiritual dele. Né? Vamos ver como é que o texto continua. Ó.
Sucedeu um certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão, e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-me um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo, e fugiu e saiu para fora. Bom, você pode ver aí, né? Como é gente boa essa mulher do Potifar, né? Estava bem disposta ao Potifar, né? Então ela acaba do desejo ficando com raiva, com ódio, né? Do José. E cria essa situação toda. Na verdade, ela tenta forçar que ele tivesse relações com ela, e ele então foge, né? Viu que ele não tinha como ficar ali. E ela se aproveita de uma peça de roupa que ele acaba deixando para se desembaraçar dela e faz essa acusação a José, né? Então, nós vemos ali a visão temporal dessa mulher, imediata, da busca do prazer, da satisfação instantânea, sem nenhuma previsão ética, né? Então, há um sentido moral, há um sentido ético, há um sentido transcendente, há uma justiça, há uma virtude, sim, né? Não é qualquer coisa em qualquer lugar, cada um define o que é valor, não. Há uma revelação, há uma visão ética transcendental que nos dá um sentido, né? Que foi mais expresso do que em todas as pessoas por Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que é formador da nossa individualidade espiritual. Então nós temos valor, temos um código, temos uma ética a seguir, a aperfeiçoar. Claro, temos defeitos, temos falhas, cometemos erros, né? Mas estamos indo em uma direção e um sentido, e isso faz toda a diferença. Então, passado esse momento, o que acontece aqui? E ela pôs a sua roupa perto de si até que o seu senhor voltou a casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, gritando ele, deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que ele falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ele ali na casa do cárcere. Bom, se você esperar uma recompensa, né, horizontal do teu gesto de buscar a virtude, a transcendência, né, pode esperar sentado, porque a sociedade humana, né, você pega aí a sociedade dos espetáculos, filmes, teatro, televisão e tudo que anda na mídia, né, séries e tudo mais, a gente acompanha aí, vai vendo os valores e o que é demonstrado nisso tudo, né? Muito pouco sentido ético, muito pouco sentido transcendente. A maioria dessas séries, você vê famílias, tudo não se fala em Deus, né? Séries americanas, norte-americanas, né? A Europa já está esfriada há muito tempo com o cristianismo, mas a Norte-América, nos Estados Unidos principalmente, viveu grandes ondas de avivamento, de relação com o sagrado, com o espiritual, com Cristo. Hoje em dia você não vê mais nada disso, né? Houve um esfriamento e, pelo contrário, a área cultural norte-americana, os valores estão cada vez mais sem nenhum parâmetro
da ética que os fundadores da nação norte-americana tiveram quando a estabeleceram, né? Que houve ali um misto único, historicamente, de um positivismo no sentido da busca da ciência, da busca da construção de uma sociedade fundamentada em racionalidade, mas os fundadores, os pais da pátria, tinham uma profunda espiritualidade. O positivismo normalmente tem uma característica mais de ateísmo, né? Tende para isso, já vem da Renascença, Iluminismo, aquela sequência cultural toda que leva a pós-modernidade aí ao final, né? Mas nos Estados Unidos não. Eles tinham essa base de busca da racionalidade da ciência mais fundamentada no grande logos, na grande espiritualidade em Cristo. O motivo do impulso todo ali da nação norte-americana. Mas hoje isso está morto, está praticamente morto nos Estados Unidos. A gente não vê isso nos cinemas, não vê isso na cultura norte-americana. Tá? E aqui a gente vê exatamente esse mesmo panorama. Né? Essa mulher é o símbolo aí da nossa natureza anticrística. Né? Claro que isso está dentro de nós, mas o José também está dentro de nós. Essa busca da transcendência, do valor, da ética, do sentido, a sexualidade tendo uma direção, tendo um sentido, indo para algum lugar transcendente. Não tem valor nenhum, nada leva a nada, os impulsos devem ser vividos de cada um por aquilo que acha que é o correto e que acha que é a sua sensação de gênero, de sensualidade, de tudo mais. Não, senhor, nada disso. Né? Há uma direção, há uma transcendência, há um propósito, há um sentido. E todas as coisas devem ser encaminhadas pelo amor, pela virtude, pela amizade, pelo sentido da verdade, do que é real. E há um parâmetro para isso. Né? Nós que temos as escrituras de Gênesis e Apocalipse, temos isso. Agora, não se pode esperar uma recompensa social por isso. Aí o que aconteceu com José é atualíssimo. Né? Hoje em dia, a pessoa que é malandra, que é corrupta, que tem aí várias mulheres, que tem amantes e tudo mais, só dá uma olhada aí nos jornais, na mídia, dos nossos representantes, na política, no meio artístico, você vai ver, né? Quais são os valores, como é que essa gente está vivendo, com que propósito, missão, sentido, direção, com que olhar de transcendência. Né? Então, não vemos nada disso, infelizmente. Né? E aí, nesse caso, José atualíssimo, né? Um verdadeiro Big Brother aí, ó, que a gente tem há milhares de anos atrás. E a consequência do José, o que foi? Acabar no cárcere, né? Desvalorizado pela atitude ética que ele estava construindo. Mas ele continua firme, né? O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Olha que coisa impressionante, né? Evidentemente, nem o Criador muda o seu amor por cada um de nós, ele sempre nos amará, o seu objetivo é nos levar à transcendência pelo amor. E nem José mudava a qualidade dele, a atitude dele, a natureza dele. Né? Ele permanecia na mesma atitude. E a prosperidade, então, no seu ser, aquela atitude transcendente o conservava. Então, eu quero estimular você, aí no teu trabalho, aí na tua casa, com os teus filhos, na tua vida particular, na tua vida íntima, na tua sexualidade. Né? Pode haver contradições dentro de você, pode existir ali impulsos de um lado, impulsos de outro, você pode inclusive ceder, ter quedas, ter momentos difíceis, mas levante-se, né? Olhe para a transcendência, afirme o valor, a busca da virtude, mantenha isso aceso dentro de você. Mas as circunstâncias estão muito ruins na minha vida, não tão boas, eu tenho mantido essa atitude. Faça como José. Mantenha a fé, mantenha a esperança. Né? Saiba que a maior recompensa é o teu próprio ser, é o teu próprio interior, é aquilo que você sente de qualidade dentro de você. E as coisas fora podem acontecer e podem mudar a qualquer momento. Né? Mas não são elas exatamente que são o alvo da tua busca
interior. Então José, olha, ele volta aqui a manter a sua mesma atitude de prosperidade diante da circunstância muito difícil. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo que fazia prosperava. Olha, a melhor tradução aqui não seria o Senhor estava com ele, né? Mas o Senhor estava nele, estava no interior de José, na vida íntima de José, na sua consciência, no seu campo atitudinal, né? No seu campo de atitudes. As atitudes que José seguia tomando vinham de uma decisão de arbítrio que ele já tinha tomado e que padronizava o comportamento dele. Ele não pensava mais em como agir, ele já sabia como agir. Ele tinha uma atitude diante da vida e diante das coisas. Isso é maravilhoso, né? O Senhor estava nele, né? E tudo o que fazia o Senhor, tudo o que fazia, o Senhor prosperava. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro, símbolo do vinho, lembram aí da ordem de Melquisedeque, olha o que está aparecendo aqui, do rei do Egito, e o seu padeiro, símbolo do pão, ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Não fala o motivo, mas diz que houve aí um problema sério. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, os dois chefes, né? O chefe do vinho e o chefe do pão. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse. E estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Olha, aqui começa um movimento sagrado que vai levar José para fora do cárcere, mas não de maneira repentina, não sem vários lances que ainda acontecerão. Então, um problema acontece, não é detalhado exatamente o que, mas o faraó fica muito ofendido lá com os dois, o padeiro e o copeiro. Aí nós então vemos o símbolo da ordem de Melquisedeque, que é o vinho e o pão, e é quando surgem esses dois elementos que a vida de José está quase prestes a ser transformada. Tá? Então esses dois elementos do vinho e do pão, símbolos da ordem de Melquisedeque, chegam no ponto onde vai acontecer uma grande mudança, uma grande transformação. Então, se você puder trazer para você os elementos do vinho e do pão, os elementos do corpo e do sangue, os elementos do sacerdócio da ordem de Melquisedeque, os elementos do Messias para próximo de você, quanto mais próximo, se você tem algo que você quer se libertar, que você quer crescer, que você quer evoluir, esse é o caminho. Né? Se aproxime das dimensões ou da dimensão do sacerdócio crístico, da ordem de Melquisedeque. Se aproxime do Mestre Jesus, se aproxime do Senhor em meditação, em oração, em jejum. Tá? Se você sentir, coloque algumas horas em consagração e se movimente na leitura das Escrituras. Né? Tudo isso vai trazer o pão e o vinho, vai trazer o sangue e o corpo do Messias para próximo de você, transformando a sua vida a cada momento. Né? Então, esses dois elementos surgem, eles têm um sonho, e vamos ver o que acontece. Antes, vamos ver aqui, olha, o pão e o vinho, o símbolo do sacerdócio da ordem de Melquisedeque, o sacerdócio messiânico. Né? Então, como nós já falamos, né?
como é que eram, quais as duas ordens sacerdotais que há na consciência hebraica em Israel? A ordem levítica, ligada à lei, né, estabelecida por Moisés, que era a relação indireta com Deus. Ninguém ia diretamente a Deus, tinha que ir direto ao sacerdote, e o sacerdote apresentava a oferta, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Então, era uma relação indireta. Né? Então, é quase como o sentido do padre, do pastor, que a gente acabou carregando. E depois, com o Messias, então o véu do templo é rasgado. Nós agora temos acesso direto, porque o Espírito Santo foi derramado, o Espírito Santo do Senhor Jesus, o Espírito do Messias, uma vez que o Messias transcendeu, então Deus se derramou completamente no primeiro templo construído, que é o próprio Senhor Jesus, é esse templo construído. Agora Yahvé se derrama nesse templo, em Yeshua HaMashiach, e agora, como Deus é infinito, ele agora tem a qualidade, né? Nós dizemos assim, no sentido temporal, porque estamos olhando do tempo para o eterno. Então agora Deus tem uma qualidade que antes não tinha dentro do tempo, olhando dessa perspectiva. Né? Quem já estudou aqui conosco o paradoxo atemporal sabe o que eu estou falando. Se você perdeu isso, volte no começo do curso, onde eu trato desse tema. Então, nesse sentido, agora há uma qualidade espalhada no Wi-Fi de Deus, né? Nessa rede infinita de Deus, há a qualidade do seu Messias, que é o Espírito de Jesus tornado universal, né? Espalhado nessa qualidade divina de Deus, do Espírito de Deus, e agora essa qualidade, então, toca diretamente cada um de nós. Não há mais o Santo dos Santos inacessível por um espesso véu onde só o sumo sacerdote pode entrar uma vez por ano. Não. Agora você ora, você medita, você jejua, você se integra, você louva, você adora, e essa presença do Espírito de Yeshua HaMashiach, por Yahvé Elohim Adonai, está dentro de você. Está formando o teu ser, está transmitindo o DNA de Jesus para a tua formação como filho de Deus. Este é o sentido da ordem messiânica. O que era Melquisedeque? Era um anjo que estava representando Jesus enquanto ele não nascia, enquanto ele não era formado pela genética do povo de Israel. Por isso que o nome dado à ordem, que é Melquisedeque, né, este anjo não é o sumo sacerdote, ele é apenas sacerdote da sua própria ordem. Quem é o sumo sacerdote da própria ordem do Melquisedeque anjo? É Jesus, ele é o sumo sacerdote. Mas ele vai então ser superior ao próprio formador da ordem, que é o Melquisedeque? Evidentemente, porque Melquisedeque jamais chegará a filho de Deus, porque ele é um anjo representativo do Messias que ainda nasceria em Israel. Então, quando o Messias nasce, se torna o Filho de Deus, ocupa o lugar central como sumo sacerdote. E agora eu, você, cada um de nós é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Temos acesso direto ao Espírito de Yeshua HaMashiach, do Messias. E é isso que nos dá a qualidade de sermos gerados à imagem e à semelhança de Yahvé Elohim Adonai, do infinito ser. Seremos Elohim, alcançaremos a qualidade do infinito de Deus. E agora nós selecionamos passagens, né, que rapidamente eu vou ler com vocês, como eu já tratei desse tema lá em Abraão, nós vamos revê-lo aqui de maneira rápida, pondo os pontos principais. Né? Então, pão e vinho, símbolo do sacerdócio da ordem de Melquisedeque, sacerdócio messiânico. Olha lá em Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então aqui nós temos Salém, que é paz, Jerusalém, cidade da paz,
Então, a cidade que representa o Messias, e Melquisedeque é rei de Salém, ainda um rei substituto, porque o verdadeiro rei de Salém é Jesus, né? E o pão e o vinho têm um símbolo maravilhoso, né? Que é o do nosso corpo transcendente, porque o pão é extraído de um vegetal da terra que é transformado pelo fogo e que dá a matéria do pão, né? Então, nós também nascemos da terra, mas precisamos ser transformados pelo fogo transcendental que depois da morte, depois do lagar, enfim, das fases que são descritas no Apocalipse, nosso corpo será transformado por esse fogo transcendente. E o pão, então, é o símbolo desse corpo atemporal. E todo o corpo tem um fluido vital. E qual é o fluido vital deste corpo? É o sangue do Messias. Então, o vinho representa o DNA de Jesus que forma este corpo e dá vida a esse corpo. A vida do Messias transfundida, transferida, né, colocada no nosso interior pela fé, pela realização messiânica no nosso ser. Então, pão e vinho representam o nosso corpo transcendente. O cordeiro que foi morto representava o corpo primeiro de Jesus, formado da genética, formado pela lei, formado por todo o trabalho do pré-messiânico, né? Representa o corpo de Jesus horizontal. E ele então realiza esse corpo que vai ser morto na cruz, e ele inicia então um símbolo para pós-cruz, para depois da sua morte, a sua nova geração como filho do Altíssimo, que é o pão e o vinho. Não mais um cordeiro biológico, mas um corpo transformado pelo fogo transcendente, que o fluido da vida, representado pelo sangue, o sangue era o símbolo da vida, agora a vida infinita de Deus, na realização de cada um de nós, a sua imagem e semelhança, está presente. Então, quando Melquisedeque realiza esse símbolo com Abraão, Abraão salva Ló de Sodoma e Gomorra. O Sodoma e Gomorra representa o tempo, representa a nossa vida aqui no planeta Terra. E Ló é salvo por Abraão. Ló era filho adotivo de Abraão. Nós também não somos filhos diretos de Deus, como revela mestre Paulo. Nós somos filhos por adoção. O único filho autêntico, legítimo de Deus é Yeshua HaMashiach, mas pelo espírito de Yeshua HaMashiach nós nos tornamos filhos adotivos transcendentes de Deus. Então, Abraão, representando Jesus, retira Ló de Sodoma e Gomorra, representando o tempo, o universo. E depois, em seguida, aparece Melquisedeque, que representa a ordem messiânica, representa Jesus, que na verdade é o próprio Salvador de Abraão também. E Abraão então dá o dízimo, né? O dízimo é o 10. O 10 é o número da ordem decimal perfeita, representa a volta do 1, que é o princípio dos números quantitativos, ao lado do 0, que representa a essência infinita da divindade, que dá qualidade e quantidade a tudo. E ali você tem então, com o 10 você forma todos os números até o infinito, né? Do 1 ao 9, que representa a cristificação total, no número do Messias, e 10, o número do homem gerado, do ser humano gerado à imagem e semelhança de Deus. Então ali o dízimo representa todos os que serão ofertados pela criação, que vão ser realizados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a humanidade vai agregar 10% dessa qualidade crística pela atitude da consciência e pela graça que há no Messias, e esses 10% gerarão 100% dos filhos de Deus. Infelizmente, a humanidade vai gerar 90% de qualidade anticrística, né? É só a gente olhar aí no todo da humanidade. Parece que a proporção é essa mesma, né? Então, essa é a primeira passagem. Salmo 110 diz: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno. Quem é esse sacerdote? Segundo a ordem de Melquisedeque, o Messias, né? Então, um salmo messiânico
Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Ó, falando já da batalha do Armagedon. Se você não segue aqui, você vai começar a entender tudo isso, né? Primeiro sinal de Jesus fala do símbolo do seu sacerdote. Todos, lá em João 2,10, todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom. Uma tradução do grego para essa palavra bom é insuperável vinho, até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Qual é a glória de Jesus, né? Ter transformado água em vinho? Não é bem essa a glória que essa passagem está se referindo. A glória é que ele transforma a água, que é um elemento horizontal, no vinho, que representa um elemento transcendental, que representa o fluido da vida eterna para toda a humanidade que vai receber do Espírito do Messias. Esta é a glória que ele representou com esse símbolo. E ele usa o elemento vinho para o seu primeiro milagre, para o seu primeiro sinal de demonstração de poder, porque, na verdade, este é o sinal definitivo de Jesus. É transformar a água do nosso ser, que iria perecer no tempo, transformá-la num vinho transcendental, como diz aqui a passagem, né? Um vinho incomparável, insuperável, incomparável, insuperável, né? Qual é esse vinho insuperável? É o vinho da vida, é a vida infinita que nós vamos ter gerados à imagem e semelhança do Criador. Então, esse símbolo de Melquisedeque aparece aqui, né? E aqui é o símbolo do pão. Em outra passagem ele dá destaque ao pão. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha natureza. Carne aqui tem sentido de natureza, que eu lhe darei pela vida do mundo. Né? Lembre-se que quando Jesus fala, né, o pão que desceu do céu, significa que do seu próprio interior, né? Porque Jesus diz, olha, o reino dos céus não está aqui ou acolá, né? Não acrediteis quando vos disserem que ele está aqui ou ali, porque o reino dos céus está entre vós, ou está em vós. Então, quando ele diz o pão que desceu do céu, não é um pão que veio lá do céu aqui para a terra, né? É o pão que, formado da qualidade crística, representa a celestial transcendência, né? Então, este pão gerado na qualidade crística do Messias é espargida, é derramada por todos aqueles que vão herdar dele a condição de filhos de Deus. Então, Jesus se revela aqui pão da vida, que é outro símbolo da ordem de Melquisedeque. E é o símbolo principal, né? Quando comiam, em Mateus 26, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Então, olha aqui o sentido, né, da novidade, né? Na verdade, a palavra evangelho é boa nova. Quando Jesus diz assim, a nova aliança, não significa que a aliança que foi feita na circuncisão, que foi feita com Moisés pela lei, né, que ela não teve validade, né, que ela foi anulada. Significa que ela foi inovada, significa que ela deu o seu fruto. Né? Claro, ela se torna velha, né, ela se torna, vamos dizer, sem um sentido atual, porque ela produziu, é como algo que, depois de ter dado o fruto, a planta que morre, que cumpriu a sua missão.
e o dela é o próprio Senhor Jesus. Então, por isso que ele diz, eu não vim abrogar a lei, anulá-la, né? Invalidá-la, eu vim cumpri-la, e no cumprimento dela, ela cumpre a sua missão, realiza. Então isso pode ser chamado de antiga aliança, ou de Antigo Testamento, mas não no sentido de não ter valor, no sentido de ter um papel para cumprir numa etapa. E aqui então ele fala, olha, agora a aliança é feita aqui no meu corpo, e é feita no meu sangue, para a remissão dos pecados. E digo-vos, desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba não de novo, porque não vai ter mais vinho lá. O beba novo, que é a vida infinita que há em Deus. E aqui os textos em Hebreus, né? Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Então, Jesus nasceu perfeito? Não, aprendeu. Né? E como? Por aquilo que sofreu. Então, olha o papel do sofrimento aí pela verdade, né? Porque há dois tipos básicos de sofrimento, como no caso de José, né? Ele sofre pela ética, pela verdade, porque é real. Tem problema que é imaginário, tem problema que você cria, tem problema que não era necessário você viver, mas você não entende, você não cumpre, você não entra em harmonia, então você cria um monte de problemas desnecessários, falsos, que não tem sentido nenhum, que não te amadurecem, não amadurecem ninguém. São problemas completamente falsos que você não precisava viver, não precisava passar, mas falta de sabedoria te leva a viver esses problemas. E na maioria das vezes, infelizmente, esses problemas só causam amargura, desilusão, e muitas pessoas então odeiam, ficam com raiva e se revoltam por causa desses problemas. Né? Então, agora existe um tipo de sofrimento, quando você sofre pelo amor, pela verdade, pela virtude, pelo que é correto, pelo que é justo, pelo que é real. Então, problemas imaginários, não, problemas reais. Viver problemas que sejam autênticos, para nós com eles amadurecermos e nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Né? E aqui, então, a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele aperfeiçoado, então Jesus foi aperfeiçoado, sim, na cruz ele diz, não está consumado, como a maioria dos tradutores traduzem, né? Está aperfeiçoado. E veio a ser a causa. Então ele não estava lá no céu pronto, não, ele veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele é o sacerdote principal. E lá em Hebreus 6,19 também, ao qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, o primeiro a entrar, né? E o único a entrar da maneira como ele entrou, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bom, querido e querida. Queríamos agradecer a você por estar conosco nessa grande jornada. Ficamos por aqui. Muito especial a tua presença e nós queremos, como Movimento Consciência Hebraica, desejar a você uma jornada excelente, que esse estudo possa te edificar. Nós estamos nas redes sociais, lá no YouTube. Inscreva-se, indique o nosso canal para amigos, envie esse link para alguma pessoa, se você está recebendo ele. Faça algum comentário, deixe o seu like no canal para a gente poder divulgar. E o Movimento Consciência Hebraica também está no Telegram. Temos que melhorar nossas redes, Instagram e Facebook, mas estamos lá. Desejamos a você uma excelente jornada, que o infinito te acolha, que o amor de Deus te conduza, que haja muito prazer na tua vida espiritual com o Messias hebreu. Até mais.